Olá, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu quero dar continuidade falando um pouco mais a respeito da primavera, segundo a medicina tradicional chinesa. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Santos, sou psicanalista transpessoal, terapeuta bioenergética. E vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa energia que parece que já estamos bem acomodados e estabelecidos, né? Nesse período de primavera que começou no último dia 22 de setembro aqui no hemisfério sul. Porém, dentro desse estudo milenar da medicina chinesa, ainda estamos no período de canícula, que é a transição, né? Relacionado ao elemento terra. Agora nos próximos dias a gente se estabelece, né, finalmente na energia da primavera. Então, só relembrando, né, esse período de transição que está sempre de 15 a 18 dias entre cada estação do ano, relacionado ao elemento terra, sempre vai nos pedir uma capacidade maior de reflexão, de análise, né? Tá muito ligado a esse processo mental, esse processo de pensamento aí. Então, sempre a gente tentar entender, se preocupar menos, né? Refletir melhor, analisar, discernir, chegar a uma conclusão e depois partir para ação, né? Então, temos aí os meridianos, que são canais de energia do elemento terra, que é baço pâncreas, que está muito ligado a esse processo do mental, e o estômago, que está muito bioenergeticamente, psicologicamente, ligado ao processo de como a gente digere a vida, tá certo? E aí a gente entra na energia, né, da primavera, que tem bem essa relação que a gente usa o tempo inteiro, mas agora vai estar mais focado nesse período de primavera, com os canais de meridianos de fígado e vesícula biliar. Então, o fígado tem a função psicológica bioenergética de planejar e a vesícula biliar de executar. Então, quando a gente pensa assim que fígado planeja e vesícula executa, né, na visão da medicina chinesa, significa o quê? Planejar e replanejar, recalcular, rota, né? Para que a gente possa chegar aos nossos objetivos. Então, quando a gente chega a esse processo de fazer toda esse replanejamento ou planejamento, e aí toma atitude, né, parte para a tomada de atitude da energia da vesícula, então, dentro da visão da medicina chinesa, nós teríamos uma boa energia desses meridianos e, por consequência, uma boa energia física também relacionada a esse órgão e víscera. Então, o que acontece, o que a gente precisa saber, tentar entender e tentar ressignificar? Então, o vídeo de hoje eu quero dar essa orientação, né? Normalmente, a gente vive uma vida muito estressante. E aí, todo mundo sabe o inimigo silencioso que é o estresse. Silencioso no sentido do quê? Que a gente aprende a conviver com ele e vai levando a vida, né? Atropelando tudo e sendo atropelado por tudo também. Então, essa energia do estresse é uma energia que lesiona profundamente essa relação que a gente faz com a vida, principalmente pegando a energia desses meridianos fígado e vesícula biliar e estraçalhando. Então, uma orientação dentro dessa visão, desse estudo milenar, é a gente tentar lidar melhor com o nosso estresse, né? Com a forma como a gente vai lidando com estresse, com estafa, com esse cansaço, né? Das coisas da vida, das coisas que a gente precisa executar. Então, a primeira coisa seria a gente tentar refletir e tentar ver como eu vou lidar com uma vida menos estressada. Só que aí a gente precisa pensar, né? Então, se a primavera tem essa relação com tempo de renascer, então a ideia seria qual renascimento que eu estou disposto a fazer, que eu estou disposta a fazer a partir desse entendimento. Então, a primeira coisa é assim, tentar pensar como que a gente lida com o estresse,
né? Porque assim, eu tenho um trabalho muito estressante, a correria do dia a dia, a minha correria é muito estressante, enfim, a gente vai, né, sempre tentando se encaixar a isso. Óbvio que tudo tem prazo, tudo tem meta, a gente tem os nossos objetivos, o tempo parece que tá voando cada vez mais, né? E a gente vai nesse movimento. Só que assim, eu preciso estabelecer uma maneira de lidar melhor com todo esse ritmo. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou me lesionando bioenergeticamente, uma hora eu abro o precedente da energia de problemas de saúde, inclusive hereditários. Né? Então a medicina chinesa, ela não trabalha com essa ideia de que a medicina convencional não tem fundamento. Lógico que tem muitos. O que a gente está tentando fazer através desse trabalho bioenergético que a medicina chinesa também executa é fazer um trabalho preventivo, né? E ajudando a gente a fazer algumas reflexões e tentando mudar o nosso estilo de vida. Então, o trabalho com a medicina tradicional chinesa é sempre preventivo. A partir do momento que a pessoa fica doente, a gente vai ser uma terapia complementar, né? Então a pessoa faz todo o tratamento dela médico e a medicina bioenergética, vibracional, onde se inclui a medicina chinesa, vai ser uma complementação para tratar o indivíduo, né? Porque cada pessoa tem uma maneira de lidar com o estresse. Então a gente vai fazendo esse movimento, né, atropelando-se dia após dia. E aí depois o resultado vem e tem vindo cada vez mais cedo. A gente tem observado quanto algumas pessoas, jovens ainda, têm tido problemas cardíacos sérios, às vezes infartos, derrames, né, que é o AVC, pressão altíssima que nunca volta ao eixo, né? Então, tudo isso são sinais que a gente tem observado, porque algumas doenças que era do período da velhice, né, tá vindo muito mais cedo. Então, gente com 20 e pouco, 30 e poucos anos, às vezes já com um problema de saúde, que aí a gente fala, hereditário, na minha família todo mundo é assim. Então, a ideia seria a gente tentar ressignificar, renascer para essa transformação e aí a gente saber lidar um pouco melhor na ideia de ter longevidade. Então, o que é ter longevidade dentro da medicina chinesa? É a gente ter a nossa capacidade de saúde com cada etapa de vida que a gente vai passando. Então, ter saúde na infância, na adolescência, depois dos 20 aos 30, dos 30 a 40, 40 aos 50 e assim por diante. E o que a gente tem visto? Cada vez mais cedo, as pessoas com problemas de saúde, com patologias, né? E que se tornam disfuncionais. Então as pessoas não conseguem dar o melhor de si, às vezes até dá o melhor de si, mas se arrebentando inteiro. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer esse convite para vocês é a respeito de como a gente está lidando, né, com essa questão de estresse. Então, um fato tem que vir à baila nesse momento, que eu tenho que aprender a colocar limites em determinadas coisas, senão eu não consigo, não vou administrar essa relação com o estresse. O estresse vai me dominar e não eu dominar todas as situações de estresse. Então eu preciso trabalhar com essa ideia de que eu preciso colocar limites. E aí você pensa em colocar limites só fora. Não, os limites já começam dentro de casa. Né? Então, quando você é muito solicitado, muito solicitada e todo mundo te pede, todo mundo te exige, né? Então, às vezes você fala, nossa, para um pouco, deixa eu respirar, quero ficar quieto aqui, quero ficar quieta, quero ler um livro, quero não fazer nada, entendeu? Então, as pessoas vão se atropelando e, infelizmente, não vão exercitando esse colocar limites na primeira sociedade que a gente pertence, que que a gente tem, né? Que a gente faz parte, que é a sociedade da família. E aí, posteriormente, a gente vai abrindo, né, toda essa ideia de colocar limites por onde a gente andar. E aí, assim, isso não vai te fazer ser mais irresponsável, ser descomprometido com as suas funções. Não, muito pelo contrário. À medida que você estiver mais de bem com você mesmo, você vai se tornar
é muito mais produtivo. Então, a dica desse vídeo de hoje é para a gente tentar reavaliar essa relação que a gente tem feito com todo esse mundo de exigências, né, que vai causando uma avalanche em cima da gente em forma de e se estabelece em nós como estresse, e como eu vou lidar com toda essa relação, tentando transformar, estabelecendo limites para todo esse processo na minha vida. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa questão, para que a gente possa fazer um processo de renascimento mais adequado e mudar o nosso ritmo de vida, né? Lembrando daquela frase: louco é aquele que faz todo dia a mesma coisa e quer resultado diferente. A frase não é minha não, é do Einstein. Então, até o próximo vídeo.